Jeremias 36. Acompanhe comigo em sua Bíblia se quiseres, ok? O Antigo Testamento, Jeremias 36. Eu havia feito ontem o segundo vídeo, né, de Jeremias 35 até o 19º, que contém Jeremias 35. E agora eu vou fazer o Jeremias 36, que contém, vamos ver, contém 32 versículos. Faremos de 10 em 10 e o último faremos 12 versículos, ok? Num vídeo só. Vamos lá. Começa assim Jeremias 36, no seu primeiro versículo. Sucedeu, pois, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, segundo versículo, toma o rolo de um livro, e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Terceiro versículo. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Quarto versículo agora. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, é isso mesmo, e escreveu Baruque na boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Quinto versículo agora. Deixa eu ajeitar melhor aqui. Quinto versículo. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo, eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Sexto versículo. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste à minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá, vindo das suas cidades, as lerás. Sétimo versículo agora. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Oitavo versículo agora. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Nono versículo agora. E aconteceu no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês nono, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Décimo e último versículo desse vídeo. Acompanhe lá. Leu, pois, Baruque, naquele livro, as palavras de Joaquim, ou melhor, de Jeremias, na casa do Senhor.
na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Esta é a primeira parte, primeira parte de 3 vídeos, né? De Jeremias 36. Mas eu quero falar aqui, reforçar, o que venho reforçando nos vídeos anteriores e continuarei falando, o inferno está possesso, pois não consegue me parar. E não vai parar, pois não sou eu, é Deus, né? Deus é que manda falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela liberta e você não pode reter esse conhecimento. Quando o Espírito Santo te revela a verdade a respeito de milenar engano, que é o templo, né? Em que Salomão quis tomar posse da promessa para Jesus, né? Que era o templo. E resolveu construir o templo que não era para ser construído, assim como o profeta Natan disse a Davi. Quem conhece a palavra sabe do que eu estou falando. Então, desde então, o engano se perpetuou até os dias de hoje. As pessoas vão a templo religioso e dizem assim, vamos à igreja. Quando, na verdade, somos nós a igreja. Não há como sair de nós para irmos a um lugar chamado igreja. Nós somos a igreja. Jesus falou, derrubem esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Ele falou isso e o fez. Em 3 dias ressuscitou. Ele estava se referindo a ele e a nós, dizendo que nós somos a igreja. Então, não se engane. Não vá na conversa de nenhum lobo em pele de ovelha, se autodenominando pastor, pois Jesus também falou isso. Só há um pastor, só haverá um pastor e um rebanho. Então, em conjunto com o inferno, eles, através da maçonaria, tentam enganar o povo. E enganarão a muitos, como Jesus falou, né? Enganarão a muitos, infelizmente. Jesus falou que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. Os poucos escolhidos são aqueles que entenderam o que Jesus falou. Aqueles que Jesus tirou do templo, eclésia, o seguiram. E até os dias de hoje, quem entendeu, saiu do templo religioso, sistema religioso, que só quer saber de dinheiro, dízimo, né? E também enganam, dizendo que se você não der o dízimo, eu já vou explicar sobre dízimo, não der o dízimo, você está roubando de Deus. Mais uma heresia e vão pagar por isso, logicamente, né? Deus não vai deixar impune. Eles dizem que há dízimos, né? E o dízimo nada mais era do que alimentos, não tem a ver com dinheiro, dado pelos filhos de Abraão, das 11 tribos, a 12ª tribo, que era a tribo dos levitas, né? Então os levitas cuidavam do tabernáculo, que abrigava a Arca da Aliança, que representa o nosso coração, o tabernáculo representa o nosso corpo, a pele de animais que eram coberta o tabernáculo representa a nossa pele, ok? E então eles usam isso, né? Essa época, né? Essa lei de Moisés, que não existe mais a lei, para pedir dinheiro e arrancar a lã das ovelhas nos templos religiosos. Quando acabou isso, acabou o dízimo, ok? Veio a lei de Melquisedeque. A lei de Melquisedeque. Eles não falam sobre Melquisedeque. Eles se recusam a falar para não expor a verdade, que é o fim do dízimo. Depois da lei de Melquisedeque veio Jesus com a graça. Então eles estão bem atrasados, né? Mas não querem largar a mão do osso. Querem te explorar em templos religiosos. Então abra seus olhos, despertar now. Abra os seus olhos. Você é o templo, nós somos o templo. Nós abrigamos o Espírito Santo em que Jesus falou: irei, mas deixarei meu Espírito com vocês. Então, quem não acredita nisso já está condenado, como ele mesmo fala. Ok?
Fiquem com essa palavra, meditem, leia Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele habita em templos feitos por ele. Somos nós. Ok? Fiquem com essa palavra, meditem nela, só acreditem no Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus, que falta muitos livros, né? Como eu já falei em outros vídeos. Faltam muitos livros. Então nós conhecemos em parte, como Paulo falou, mas então veremos face a face. Então não acreditem em pastor, padre, papa, né? Mestre. Jesus falou, não chame ninguém de mestre, nem de pai, nem de papa, nem de padre na terra. Há só um Deus que está nos céus e dentro de nós. Ok? Meditem sobre isso e saiam do engano. Aqueles que estão lá no templo religioso e já sabem a verdade, estão enganando você. E se você está lá sem conhecer a verdade, procurando alguém mais pecador que você, talvez, para te ditar regras sobre o Espírito, não faça isso. Não faça. Siga a palavra de Deus, leia ela. Coma o pão, como Jesus falou na ceia. Né? A última ceia ele fez para explicar o espiritual. O físico, usou o físico, o pão físico. Usou a água e usou o vinho físico para explicar o espiritual. Tá? Então, o pão da vida é a palavra, o ensinamento dele. Ok? Comam, devorem, leia. Né? E o vinho representa o seu sangue. Fazer isso para lembrar, né? Para relembrar, para a sua memória, né? Para lembrar, memorizar. Então, saiam do engano. Acabou, a ceia foi a última aquela, para explicar, de uma vez por todas, o espiritual através do físico. Não tem a ver com comida nem bebida, ok? Fiquem com essa palavra, meditem nela e fiquem com Deus.